Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que vai ensinar como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e acessar o topo. Eu sou o Bruno, redator da Elite Digital e o host desse podcast. No episódio de hoje vamos falar de um dos assuntos mais populares do marketing digital, que é o tráfego pago, né? Os anúncios, as campanhas de tráfego são muito visadas hoje em dia por muitas pessoas, por muitas empresas, porque muitas vezes elas são vendidas como a melhor maneira de obter resultados e de aumentar o faturamento. Mas será que isso realmente é verdade? A gente vai fazer essas perguntas para dois especialistas da Elite Digital, duas pessoas que eu admiro muito o trabalho, que são eles, Michael Souza, gestor de tráfego lá da Elite, e William Pivetta, planejamento e atendimento da Elite Digital. Sejam bem-vindos ao EliteCast. Valeu, Brunão. Obrigado. Tudo certo, Michel? Tudo certo, cara. Tudo certo. Estreando aqui no EliteCast, né? O Verdade. cara aqui, ele já veio, tá todo metido, podcast. Pivetta de casa, né? Pivetta de casa. Já tô, diríamos, ambientado com esse ambiente que o Brunão nos proporciona, né? Tô sem café quase, né? O Bruno deixou sem café aqui, mas tá tudo certo. O cara toma umas 3 xícaras antes da gravação e vem meter essa. Mas bom dia, né? Bom dia pra todo mundo, bom dia pra quem tá acompanhando a gente aí. E bora falar um pouquinho, né? Vamos falar de tráfego, né? Que é um assunto que nem eu falei, é muito popular hoje em dia, como uma maneira de, vamos aumentar o faturamento e coisa. Mas vamos começar com a seguinte pergunta. Por que eu deveria fazer tráfego pago? Por que isso daria resultado para minha empresa? Tá, vamos lá. Então, assim, cara, a gente sabe que hoje o marketing, né? Vamos pensar assim, nos últimos 5 anos, né? Teve um crescimento absurdo aí, né? Depois, acho que com a chegada da pandemia, acho que estourou definitivamente essa questão, né? As empresas, negócios aí viram que, né, não conseguiriam expandir os negócios e aí, então, começaram a trazer esse olhar um pouco mais aprofundado. Então começou um movimento, né? E aí as pessoas foram atrás. Mas quem é que faz tráfego? Quem é o profissional? Quem faz isso? E muitos, né? Não estavam preparados para isso, né? E então foi aí que começou todo esse movimento que as pessoas, como é que eu vendo? Como é que eu vendo se eu estou com as portas fechadas, né? Totalmente. E então assim precisou então ter um profissional aí para fazer isso, né? Então, esses negócios começaram, então, a querer divulgar, né, seus produtos, né, via na internet. Então, esses negócios, hoje, por que então, né, é importante, eu penso assim, né, por que é importante estar presente? Assim? Eu penso que o marketing, né, vender via online é mais uma extensão do negócio, né? Porque às vezes esse negócio ele é um negócio local, tem um ponto físico, né? Mas ele precisa ter hoje um escoamento também pensando para a internet. Esse negócio tem que estar presente hoje, né? Sim. Então, assim, eu acredito que esses negócios têm que estar hoje em dia eu não imagino mais um negócio que não esteja presente, né, no digital. Sim. Isso é uma brincadeira até que tu faz de vez em quando, que é, cara, teu concorrente tá fazendo. Teu concorrente tá ali se posicionando no tráfego, ele tá rodando campanha e tu tá perdendo. Isso. Se tu não se posicionar no digital, tu tá perdendo. Verdade. Automaticamente. Eu acredito até a gente antecipando um pouquinho, falando não só do tráfego pago, né, mas do tráfego como um todo, né, porque a gente tem o orgânico aí também. Boa. E a questão do tráfego, ele já começa, né, com o tráfego orgânico. Se a gente parar para analisar, tudo começa de uma maneira orgânica e depois ele acaba, né, indo para o tráfego pago. Se tu pegar a história, né, da questão de tráfego, ele vem do orgânico e depois a pessoa identifica que ele, né, precisa investir, né, e a própria ferramenta hoje, né, nos empurra para o investimento, porque cada vez mais o orgânico ele tá mais difícil de tu alcançar os objetivos, né, o alcance de pessoas, de clientes, enfim, de vendas. Então ele começa ali, para mim, começa pelo, né, pro orgânico e depois a gente vai migrando pro tráfego pago. E que nem vocês falaram, né, hoje em dia, se tu não está investindo, pode ter certeza que teu concorrente está. Né? Então, é um investimento, né? O tráfego pago ele é um investimento que ele vai te gerar um retorno a curto, médio e longo prazo, né? Dependendo da estratégia, Isso aí. Dependendo daquilo que tu coloca. E realmente o tráfego começa no orgânico porque, por exemplo, o que tu vai rodar num tráfego pago se tu não tem uma estrutura orgânica, se tu não tem uma base de clientes, podemos colocar assim, já contigo, já fidelizada, que já conhece o teu conteúdo, né? O teu
produto, por assim dizer. Porque hoje, vamos colocar um exemplo, tá? A pessoa está rodando um anúncio no Instagram. Normalmente, a pessoa pode clicar no perfil da conta que está anunciando. E aí ela acessa o perfil da empresa que está anunciando. Se ela entra e não tem nada de conteúdo, vai ser muito suspeito. Sim. Né? Não tem. Se tu entra numa página, olha só, é um anúnciozinho legal, um vídeo bacana. Aí tu entra na página, tem nada de conteúdo. Cara, alguma coisa tá errada aqui. É natural a gente pensar isso, né? Porque o orgânico é muito importante. Sim. Muito importante. Sim. Essa é uma questão, assim, que eu vejo que, claro, tem uma questão, né, de confiança, né? Então, às vezes, tu vê um anúncio, né? E é normal a pessoa ser curiosa e clicar e ver quem é a pessoa que está ali anunciando, né? Clicar, então, no perfil. Vai, ou às vezes até vai até o Google, né? Para procurar a marca, né? E às vezes, se não encontra muita informação, não te passa uma credibilidade, né? Teoricamente, tu não vai querer comprar daquela pessoa, né? Sim. Então, é legal, sim, se a pessoa trabalha no orgânico, ter um feed ali, né? Ter um perfil bem alimentado, mostrar quem é, mostrar o produto. Então, isso passa confiança, sim, com certeza. Sim. Isso é histórico, né? A credibilidade de Sim. marca é histórico. Porque antigamente, se a gente fosse colocar antes da internet, por exemplo, como é que a pessoa validava que uma empresa era boa? Pedindo para conhecido. Cara, tu conhece tal empresa? Sabe do produto deles? O que tu achou? E é assim. A gente precisa de uma segunda opinião para validar. Só que hoje a gente tem Instagram, Facebook, Google, e tu faz a pesquisa, cara. Às vezes tu faz todo o histórico da empresa em todas as redes sociais para depois pedir para uma pessoa. Mas essa validação, né? A gente precisa ter essa credibilidade. Como é que constrói essa credibilidade no tráfego pago, podemos dizer assim? Ela começa no orgânico e depois pode ser repassada para o tráfego pago? Ou vocês acham que é algo que só é feito no orgânico? A credibilidade da marca? Olha, é uma estratégia conjunta, né? Mas eu acho que desde o momento que tu tem o tráfego orgânico, tu precisa ter uma página já alimentada, né? Eu posso estar enganado aí, mas o Michel vai me corrigir. Se tu não tiver hoje, se tu iniciar um tráfego e não direcionar hoje para um local onde essa pessoa vai se sentir confiante e vai entender que tu é uma marca, que tu é uma empresa séria, então não adianta tu gerar tráfego e cair num lugar onde não vai ter um conteúdo de certa forma orgânico. Sim, então por isso que a estratégia do tráfego ele parte sim do orgânico, né? Em conjunto com o tráfego pago. A gente tem vários exemplos de tráfego orgânico que funciona muito bem sem investimento praticamente zero em anúncio, né? E isso de vários segmentos. E claro, essa pessoa ela constrói organicamente muito bem, ela utiliza muito bem as ferramentas de maneira orgânica, né? Que ela, né, entende que o tráfego pago ele não precisa ser feito. Às vezes é uma estratégia também, tá? Sim. Só claro, é muito mais difícil tu alcançar os teus resultados só no orgânico, né? Às vezes tu não consegue alcançar só no orgânico. Então, daí vem a questão do tráfego pago. Mas eu entendo que sem o orgânico, tu não consegue fazer o pago, sabe? Eu acho que tu pode fazer o pago? Pode, mas se tu não tiver uma estrutura para receber, né, com conteúdo bom, não vai ter um resultado positivo ali na conversão. Sim. A única diferença assim, que o tráfego pago tem essa diferenciação, vamos pensar assim, em termos de alcance e resultado, né? O tráfego pago, então, tu consegue, né? Alcançar muito mais rápido mais pessoas do que o tráfego orgânico, né? Que teoricamente tu vai estar ali anunciando, tu vai estar alimentando tua rede social, né? Um exemplo, o Instagram, e às vezes vai estar aparecendo somente para as pessoas que te seguem ali e vão ver, né? Então, um alcance um pouco menor, né? Claro que a gente sabe ali que o Reels tem um alcance legal, que alcança bastante pessoas, então, teoricamente, tu vai ter um alcance bom, mas com o tráfego pago, tu vai ter um alcance muito mais rápido, né, do que teoricamente ficar somente no tráfego orgânico. Sim, e é mais estratégico também se for pensar o tráfego pago, né? Porque daí tu consegue atingir um público específico, fazer toda a segmentação. O Reels, às vezes, tu joga, é um tiro no escuro. É isso aí, Pode ser que pegue milhões de visualizações, assim como pode ser que pegue 3. Sim. É muito aleatório nesse sentido, né? Não tem um controle. Mas é importante estar posicionado nos dois, né? Isso, é a questão do conteúdo, ter um conteúdo bom nas páginas. A gente também pode estar falando aí de conteúdo de blog, né? Só pra gente não fugir também na questão fugir um pouquinho das redes sociais, mas a gente também não fala um pouquinho, mas o conteúdo de blog, ele é uma maneira orgânica, super eficaz,
que o pessoal acha que está ultrapassado. Tem muita gente que, não funciona. Cara, funciona. O conteúdo de blog funciona muito bem, desde que ele seja feito de uma maneira correta. Perfeito, isso. Né? Que é a questão, né, que a gente, de novo, é um conteúdo orgânico, né? Um conteúdo de blog, que tu vai estar alimentando lá um blog num site, ou somente um blog, que tem muitas pessoas que trabalham somente com um blog, mas com estratégias, né, voltada para pesquisa, o que as pessoas estão pesquisando dentro das plataformas ali. Vou dar o exemplo do Google, que é a principal, mas, né, o que as pessoas estão pesquisando, e com conteúdos bem estratégicos, bem direcionados de blog, tu consegue ter um alcance orgânico bom também. Mas, claro, lembrando que uma estratégia de blog, ela é uma estratégia a longo prazo. Ela não é uma estratégia a curto prazo que tu vai fazer um conteúdo e vai ter um resultado. Então, é uma construção, né, que envolve profissionais, não somente tu ir lá escrever um conteúdo aleatório, mas sim profissionais estratégicos, né, dentro da área de marketing, redatores, né, que são hoje especialistas também para conteúdo de blog. Então, queria falar um pouquinho também dessa questão, porque às vezes o pessoal a gente acaba se detendo só nas redes sociais, mas, cara, o blog é uma das maneiras orgânicas bem importantes para alcançar, né, o teu perfil de público. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é um blog, porque eu imagino que elas já liguem automaticamente com o blogueiro, que é hoje um influencer e tal. Mas se tu pensa hoje, quando tu faz uma pesquisa no Google de uma pergunta, alguma coisa relacionada a isso, tu normalmente vai cair num blog sem tu perceber. Sim. Naturalmente é isso. Pode ser que tu caia num site que tem uma matéria. Essa matéria pode ser classificada como um blog dentro do site. E aí a gente trabalha com isso, né? Com as palavras-chave, com as pesquisas. O que as pessoas estão procurando dentro do meu nicho? E aí tu escreve um blog a partir disso e faz um conteúdo e torna aquilo interessante para a pessoa. Buscando entender, cara, o que ela vai pesquisar? Tá, se ela pesquisar isso, que é uma pesquisa frequente do meu mercado, como é que eu vou entregar valor e mostrar que eu entendo daquilo que eu estou fazendo? E aí tu escreve o blog. Porque é isso, né? As pessoas linkam com um blogueiro com uma percepção errada. Não é, hoje vou contar sobre o meu dia. Isso não é um blog. Sim, até pode ser, se for de um assunto específico, de uma pessoa que seja realmente interessante para ela. Mas o blog empresarial, quando a gente fala, é conteúdo sobre a empresa, é sobre produto, é respondendo dúvida. Isso é muito importante, né? Sim, sim. E já que já entrou um pouquinho no lado de blog aí, né? Claro, a gente sempre pensa pro lado estratégico, né? Porque se a gente parar para pensar... as plataformas, assim, só para a gente, né, fazer essa diferenciação. Hoje um Google, né, vamos pensar as duas principais, né? Google e Facebook. Google é mais a intenção mesmo, né? A pessoa tem intenção, porque ela digita ali, pesquisa um assunto, e o Face é uma de atenção. Mas blog, né? Assim, esse lado estratégico, assim, e às vezes as pessoas não têm essa visão, porque se a gente analisar hoje no Google, 80% do Google são blogs e 20% é institucional. É isso aí. Tá? Mas dentro do blog, a estrutura de um blog, se a gente pensar assim, para pensar na pesquisa, o tipo de pesquisa, né, e a gente tem uma palavra bem ranqueada, vamos pensar uma palavra-chave, né, e está lá presente no nosso blog, né, o Google faz assim, porque o Google é um aprendizado de máquina, né? Isso aí. Então, assim, ele faz uma varredura na palavra-chave, no texto, aonde essa palavra está identificada dentro do teu blog, e ele vai buscar. Então, se esse for o melhor termo de pesquisa, vamos pensar assim, se eu digitar um exemplo lá, sei lá, médicos em Caxias do Sul, né? O que eu quero que apareça? Médicos em Caxias do Sul. E se tiver lá no título, médicos em Caxias do Sul, dentro do teu blog, falando sobre médicos em Caxias do Sul e algum assunto com essas palavras-chave definidas em parágrafos lá, estrategicamente, né? Com certeza o Google vai entender o quê? Esse é o melhor anúncio, ou o melhor, né, assunto para aparecer para essa pessoa. E quem é que vai aparecer na frente, na primeira página, que é o que todo mundo quer, né? Então, sem ranqueamento. Que nem tem a questão do investimento no Google também, que a gente, né, tem, que a gente pode fazer tanto de rede de pesquisa, enfim, tem outras maneiras ali para a gente fazer anúncio dentro do Google, mas o blog, ele funciona muito, muito bem. E outra, tem uma questão no blog que tu pode direcionar ele depois para qualquer lugar, né? Exatamente. Tu pode direcionar ele para uma LP de conversão, para um site de venda, tu pode linkar ele com as tuas redes sociais, onde tu tem um conteúdo de blog e direciona ele para onde tu quiser. Então, dentro do tráfego como um todo, ele é uma das estratégias do blog, né? Sim. Que é importantíssimo para o trabalho. Então, por isso que a gente fala às vezes, cara, onde é que começa
o trabalho de marketing, onde é que... Cara, começa pelo site, começa pelo teu blog, né? Porque se tu não tiver hoje uma casa própria, que a gente sempre fala, a casa própria do site, né? Se tu não tiver isso, cara, tu não vai conseguir ter um conteúdo teu. Então, pensa assim... a gente, né, às vezes acaba falando, mas e se amanhã não tiver mais o Facebook, Instagram? Cara, pode acontecer. Pode acontecer de tu perder totalmente tua conta no Instagram, no Face, isso é normal, infelizmente é normal. Sim. Muitas pessoas acabam perdendo as contas nas redes sociais e elas acabam depois, cara, o que eu faço agora? Todo o meu trabalho, ele estava dentro da rede social, todo o meu conteúdo orgânico lá, tudo que eu fiz está na rede social. Cara, perde um pouquinho do teu tempo, não é nem perder, né? É investe um pouquinho do teu tempo no teu site, desenvolve um site, desenvolve um conteúdo de blog, investe isso, porque o teu site, cara, se tu tiver com um site com uma empresa séria, hospedado no lugar correto, cara, tu não vai ter problema. Não vai, é a segurança, né? Então, por isso que eu entendo, já que falando de tráfego, a gente está fugindo um pouquinho aqui, mas, cara, o tráfego, né, indiferente se é orgânico ou pago, tu tem que ter o conteúdo, e esse conteúdo ele tem que estar num lugar que é teu. Então, pensa, quando vai desenvolver um trabalho, pensa muito bem já nessa estratégia, cara. Vou gerar conteúdo. Onde é que esse conteúdo tem que estar? Tem que estar no teu site. Sim. E também nas tuas redes sociais, né? Porque são os canais de comunicação, né? Pode ser que daqui um pouco um canal de comunicação que é muito famoso, as pessoas simplesmente não utilizem mais. E isso é normal, é um ciclo normal. O ser humano gosta da inovação, gosta do que é diferente. Daqui um pouco, daqui 5 anos, pode ser que alguém esteja assistindo isso e fala, cara, o que Instagram, velho? O que é isso? Verdade. Sabe? É muito rápido e a internet é assim, é muito rápido. Sim. Agora, quando tu tem o teu site, tu faz o teu conteúdo ali, pô, é teu. A questão do blog, enfim, né, que a gente tá falando, que às vezes o pessoal, que nem o Michel comentou ali, cara, às vezes tu cai no blog e nem sabe que tu tá no blog, né? Mas eu deixo até para quem daqui a pouco não tem tanto conhecimento, vai no Google e pesquisa, por assuntos, e observa lá se tu não vai aparecer nos primeiros links um blog. Exatamente, é isso aí. Observa se não vai ter lá o .com.br/blog. /blog. É isso aí. É isso aí. É uma questão interessante que o pessoal às vezes acaba acessando. Acessei no site. Cara, às vezes tu caiu no blog, tu nem sabe que tu tá dentro do blog. Tem grandes portais de notícias aí que são blogs, né? São blogs, isso, exatamente. São blogs aí. Tu não olha deixa de ser um site, né? É um site, isso. Mas são um blog, né? Isso aí. Vamos trazer um pouco de volta agora para o tráfego pago. Vamos lá. Né? Falando um pouquinho sobre o ramo empresarial, né? Hoje a gente fala muito de empresas. Faz sentido todas as empresas fazerem tráfego pago? Serve para todas as empresas o tráfego pago? Cara, eu diria que sim, tá? Eu diria que sim, tá? Vamos lá. Agora vamos entrar de vez, então, nessa questão de vendas, né? Eu sou muito cara assim, por mais que eu tenha esse lado do tráfego, mas eu gosto de bater muito em vendas, tá? Eu tenho essa... Perfeito. Eu acredito que todos os negócios, para sobreviver, ele tem que ter vendas, né? Diferente se vai ter um tráfego pago, o cara tem que... Bom, enfim. Os canais, assim, eu penso que as empresas, né? Todas elas funcionam, mas assim, as pessoas às vezes têm uma visão, assim, o que funciona? Porque assim, às vezes chega para nós, né? Eles já vêm com uma ideia firmada, porque assim, a gente acredita tanto no produto deles, né? E claro, por experiência, esses negócios têm uma experiência, né, de certo tempo, e aí, quando cai para nós, a gente vai testar isso aí, né? E às vezes perguntam para mim, mas, cara, eu quero vender esse produto X aqui, né? Cara, vai dar certo? Eu disse, cara, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não tem como a saber. gente tem que fazer os testes. Então, eu sou muito dessa questão assim, hoje o tráfego pago a gente tem que testar, né? Perfeito. Porque assim, eu tenho que ser, eu sou imparcial. Se ele me dizer assim, olha, isso aqui eu quero dessa cor, assim, nessa posição, esse tipo de letra, no meu criativo, bonitão, que esse é meu produto. Cara, olha, vamos colocar e vamos ver o que o público aceita, né? Sim. E aí eu gosto de entrar um pouquinho mais na parte técnica, né? Porque a gente tem que fazer testes, então eu vou muito para uma linha de growth, né? De growth marketing, que é uma questão de crescimento, que a gente tem que fazer testes, pequenos experimentos para ver o que funciona realmente, né? E aí sim a gente acertar. Então, depois a gente consegue entender o público. Claro que quando o negócio chega até nós, a gente tem que pegar e sentar e fazer um briefing com o cliente. Sim, tem que entender, né? O negócio dele, entendeu? Então, assim, eu como anunciante, eu tenho que entender o máximo possível, né, do negócio dele. Porque senão, cara, vai dar errado, entende? Então, eu tenho que saber quem é o público-alvo, aonde ele vende, para quem ele vende, né, que região ele consegue entregar. Então, são essas coisas que eu tenho que entender para aí sim a gente trazer para a comunicação do criativo, da arte em si, né? Que é, vamos pensar assim, Facebook, né?
que é uma plataforma de atenção, então tem que chamar atenção de alguma forma ali. Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente é impactado por, cara, de 2 a 6 mil anúncios diariamente. Então, de que forma que eu tenho que ser diferente? Sim, cara, eu tenho que trazer uma comunicação legal, eu tenho que trazer talvez uma imagem que se destaque e sair do tradicional, porque hoje em dia, cara, tu rola teu feed, tu vê um monte de anúncio. É isso aí. Entendeu? Então, cara, eu tenho que ser um pouco diferente. Às vezes, quebrar o padrão chama atenção. E às vezes, assim, não adianta, assim, às vezes, ser somente o bonito, né, chama atenção. Porque às vezes as pessoas têm essa visão, né? Eu tenho que ter uma arte bonita, uma letra legal. A posição do meu produto tem que estar exatamente assim. E às vezes, nós, com nossa expertise, a gente diz, cara, não precisa tanto, assim. Às vezes, o feio também, não digo assim que o feio, mas às vezes o feio também vende. Sim, o feio bem posicionado, o feio bem pensado, também não precisa assinar do feio, né? Mas a palavra, né? Mas assim, cara, às vezes a gente tem que fazer pequenos testes e é isso que a gente faz. Então, às vezes o teu mesmo produto tem um fundo, vamos pensar na arte, um fundo preto e um fundo laranja. Né? E vamos colocar lá na frente lá e vamos ver o que chama mais atenção. E aí, quando a gente consegue entender isso, né? E sempre pensando nesses testes AB, né? Eu sempre trabalho dessa forma. Testando dois criativos ao mesmo tempo. No mínimo, né? 2 criativos, né? Pra gente saber isso. Né? E o que funciona mais, e aí sim, acertamos a arte, então acertamos essa comunicação. Cara, vamos fazer um segundo desse e achar um criativo vencedor. Então a gente vai fazendo esses pequenos ajustes, né? Sim. De criativo, de público, entendendo um pouco mais, né? Para aí sim sair de fato à venda, né? Então, sim, é que é feito de teste, não tem como, né? Porque se existisse um manual pronto, todo mundo estaria fazendo, estaria tendo resultado, estaria todo mundo milionário, porque ia estar vendendo toda hora. Verdade. Mas tem momentos que tu pensa, cara, isso aqui vai dar muito certo. E é o teu pior anúncio, cara. Às vezes acontece muito. Cara, olha que arte linda, velho. Olha, muito mal. Cara, eu mesmo já me enganei muitas vezes, porque eu olho uma arte e digo, cara, isso aqui vai vender, cara. Isso aqui, acho que... Quer dizer, vai chamar a atenção do público, porque assim, o criativo, vamos lá, vamos ter uma definição aqui. O criativo não vende, tá? A arte não vende. O anúncio em si, ele te leva do ponto A ao ponto B. Quem vende, depois, se a gente, exemplo, se eu vou jogar para um objetivo de talvez lá de WhatsApp, né? Quando cair no WhatsApp lá do negócio, cara, vende dali para dentro. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, a função do anúncio é chamar a atenção para que aquela pessoa tome uma ação de clicar, né? Então, apareceu uma arte, fez sentido, cara, apareceu lá um anúncio, saiba mais, clicou, dali para frente, como é que vai ser o atendimento? Que aí é uma coisa que depois a gente vai começar a entrar ali, né? Isso é mas é bem essa pegada, entendeu? Então, tem que ter isso, tem que ter esse entendimento, tá? Sim, tem que ter, não tem jeito. E se pensar nesse quesito do, será que serve para minha empresa? É só a gente imaginar o seguinte: se a tua empresa existe, ela tá ali para resolver uma dor. Por óbvio, se uma empresa existe, ela tem clientes para resolver uma dor. Senão, ela não estaria no mercado. Senão, ela não existiria. Se existem pessoas para solucionar essa dor, essas pessoas muito provavelmente estão no digital. O teu desafio no tráfego é encontrar essas pessoas e encontrar mais pessoas com problemas parecidos. E aí é por isso que entra o teste. Porque pode ser que pra ti, que tu tá ali, tu é o gestor de tráfego, tu olha um criativo e tu diz, que coisa linda, cara. Mas aí o cliente da empresa, ele não gosta daquilo, ele não precisa daquilo, ele precisa de outra coisa. Ele se atrai com outra coisa. Tu gosta do fundo preto e ele gosta do fundo laranja. Qual que tem que rodar? O fundo laranja. Porque tu não quer te atingir, tu quer atingir o cliente. Essa é uma questão bem importante até porque... o cliente, ele tem que entender que tudo que a gente faz hoje, né, os profissionais da área que desenvolvem um anúncio, que desenvolvem um post, né, o criativo, que nem o Michel, né, passou, é desenvolvido pensando numa estratégia, com base no planejamento que foi feito. Isso aí. Então, quando o cliente ele se detém muito a visualizar o criativo, a visualizar o post, e ele coloca numa posição onde ele... Quer tomar essa decisão de ele aprovar, cara, não é o correto. Porque ele leva muito, o cliente hoje, querendo ou não, ele leva muito pro gosto pessoal. Pessoal, exatamente. E isso até é uma coisa que a gente às vezes acaba comentando um pouquinho com o cliente, cara, deixa com nós essa parte do post, do criativo, porque a gente está fazendo esse teste. A gente está fazendo esse teste lá no anúncio justamente para performar melhor e para te entregar um resultado de vendas, de alcance,
para converter. Então, o que às vezes a gente acaba falando, cara, desapega um pouquinho do teu lado pessoal de aprovar um criativo e deixa o profissional, a agência, essa pessoa ela te mostrar um pouquinho mais. Porque no momento que tu olha lá e tu tá visualizando só a imagem, cara, é gosto pessoal, e o gosto pessoal talvez não vai converter. Sim. Talvez tu vai achar lindo, maravilhoso e não vai converter. Sim. Então, essa é uma questão que a gente tenta, né, às vezes, alinhar com o cliente, moldar isso com o cliente para dizer, cara, deixa toda essa parte aqui com a gente e você como cliente pensa mais estratégico, pensa mais em planejamento, né? Deixa isso com a agência que a gente vai tomar a decisão baseado no planejamento que a gente definir na estratégia para lá na ponta com o tráfego pago que a gente for fazer, a gente converter. Exato. Cair para você lá o contato e que nem o Michel falou, né? Chega lá para ti o contato, cara, a partir dali que é a venda. Então, às vezes o cliente, não estou vendendo. Cara, tá chegando o contato correto? Tá. Então, às vezes ele não está vendendo por outros detalhes, né? Sim. Exatamente. Isso é importante também, né? Porque às vezes o cliente não tem o preparo para receber a quantidade de leads que ele está recebendo. Pode ser que o criativo seja assertivo. Nossa, tá vindo muita gente está clicando no botão e tá vindo pro WhatsApp. Mas aí o cliente não consegue lidar com isso. Não consegue converter, não consegue vender para a pessoa ali. E isso é um negócio que tem que ser resolvido ali internamente com a empresa. Por óbvio, nossa função, por exemplo, é trazer os clientes. Mas tu tem que converter o cliente depois. Não adianta, depois tu tem que vender o teu produto, né? E isso é algo que tu tem que treinar, isso é algo que depende da equipe comercial, tudo isso vai, né? Mas os testes são feitos para gerar esse clique no botão. Isso aí. Né? E às vezes é importante. Por exemplo, tu tem uma opinião, o profissional do marketing tem uma opinião, o cliente tem uma opinião. Cara, vamos testar os dois então. Às vezes vamos testar os dois, vamos ver qual funciona. Pode ser que um dos dois esteja errado. Cara, se um dos dois está errado é porque o outro está certo. E se deu certo, vamos seguir. Vamos tocar ficha. O importante é o resultado, né? Isso que é importante. Trazendo para a estratégia, tu falou um pouco do planejamento. Como que inicia uma campanha de tráfego? Quais são os primeiros passos que devem ser tomados? Antes de começar a rodar um anúncio, o que deve ser feito? Primeiro de tudo, né? Tá aqui o Michael. É o briefing inicial do cliente. É entender, né? É conhecer o cliente, né, conhecer os pontos fortes principais, o que tem no cliente que ele vai poder divulgar com o criativo. Então, é tu conhecer muito bem o cliente. Que nem o Michel falou ali já no início ali, cara, se ele não entender, né, o que é o produto, o que é a empresa, cara, se ele não souber o que é isso, ele não vai conseguir planejar. Então, parte do princípio que, cara, a gente primeiro tem que sentar com o cliente e pegar tudo, entender tudo. Né? E depois disso vem a pesquisa, né, com o perfil de público dele. A gente tem que entender o perfil de público dele para poder alcançar. Né? É isso aí, complementando, cara, se o cliente não entende quem é o ICP dele, cara, dificilmente a gente vai conseguir né, ter resultado, né, lá na frente. Qual que é o termo que tu usou? ICP, né? O ICP seria o teu, assim, o teu público ideal, né? O teu público, né? Então seria isso aí. É uma sigla em inglês, mas é o teu público, né? Resumidamente é isso. Cara, se ele não sabe quem é o público dele realmente, quem é o cliente dele, no caso, de fato, cara, a gente não vai conseguir acertar. Porque se ele já tiver isso já definido, a gente vai colocar em teste e a gente vai definir, né? Um teste para aquilo e aquilo, claro. E isso que o Piveta comentou, de sentar e entender o produto do cliente, cara, isso é básico para a gente iniciar uma campanha de tráfego. Então, a gente definindo, ele sabendo quem é o público ideal dele, cara, a gente se torna muito mais assertivo e aí entra uma questão de velocidade, né? Porque é muito importante. No tráfego, assim, às vezes o cliente chega com aquela ideia de tipo, cara, eu vou contratar lá, cheguei na Elite, amanhã ou depois ele está ligando, cara, tá ruim as minhas vendas, não sei como é que tá as campanhas, sabe? É muito, tem aquela ansiedade, é normal, tá? Normal. Mas a gente passa para o cliente, tem que passar isso para ele entender que às vezes vai demorar um certo tempo, porque as campanhas, de certa forma, ela tem que performar, né? Então, esse é um ponto que, assim, no marketing, a gente tem que fazer esses pequenos testes para a gente entender o que funciona mais. E às vezes tu já vem com uma ideia firmada, de um exemplo, de uma arte, né, de um criativo, e assim, não, eu quero que rode esse aqui, porque eu acho... Cara, beleza, vamos rodar. Tá, mas vamos testar um segundo aqui pra gente ver o que funciona mais, porque nessa hora eu tenho que ser imparcial, né? Então a minha opinião não conta, assim, é tipo, cara, eu tenho que olhar para aquilo e dizer assim, cara, tudo bem, eu até gosto desse aqui, mas gosto desse, mas vamos testar e vamos ver. Nada é escrito em pedra. Vamos colocar rodar e ver se funciona. E claro,
quando a gente consegue ir acertando a mão ali, a gente fala assim muito, esse termo de acertar a mão no tráfego, e aí a gente consegue ver para que linha está indo, né? Então, um exemplo, cara, às vezes a gente pensa com um criativo estático, né? Que é aquela artezinha parada. Às vezes não te traz muita informação. Então, às vezes, o que eu gosto de testar? Até foi um caso que a gente teve ali em alguns clientes ali da Elite, onde a gente estava rodando campanhas, né, com criativos estáticos, né? E não estava interessante, o custo estava mais alto, então tem essa questão de custo, né? No caso, o objetivo era a mensagem, e a gente trouxe para um lado mais uma linha de vídeo, que a gente consegue trazer um pouco mais de informações. Isso. Cara, o custo baixou, os resultados aumentaram, o pessoal passou feedback ali nos grupos ali, né, que estavam, vendendo adoidado, né? Então, teoricamente, a gente acertou ali, né, com vídeo. Então, assim, para que lado que a gente tem que ir agora, né? Vamos testar mais vídeos, exato, né? Exato, e trazer a mesma comunicação e, cara, fazer talvez o mesmo vídeo, né? Eu sempre falo assim, cara, vamos fazer o mesmo vídeo, mas com uma ideia um pouco diferente. Hoje tu gravou sentado, amanhã tu faz em pé e fala talvez uma coisa. Falando, andando, faz diferente. Isso aí, isso aí. E é importante destacar também que o seguinte, tu falou desse caso que estava fazendo estático, testou vídeo e estava dando certo. Aí a pessoa que assistiu isso no EliteCast, viu, Michael falando, cara, que insight, agora eu só irei fazer vídeos para a minha empresa. Calma. Porque funcionou nesse caso, funcionou nesse mercado com esse público. Não significa que isso é receita de sucesso. Pode ser que o teu público prefira uma arte estática e direta, com poucas palavras. Pá, toma, tá aí. Ou pode ser que o teu prefira um vídeo ou um carrossel. Sim. Por isso que é feito os testes. Por isso que a gente precisa testar. Cada perfil, cada segmento é diferente, né? Você não pode definir que nem a questão do vídeo vai converter mais. Às vezes não. E é que nem tu tá falando aí, Bruno. Às vezes não. Claro, o vídeo, ele, querendo ou não, ele tem uma alta, né? Em todos, geralmente, na grande maioria dos segmentos que a gente trabalha, o vídeo ele acaba se tornando algo importante pro anúncio. Mas geralmente a gente não trabalha só com vídeo, né? A gente tem várias campanhas rodando, então não é uma campanha só, né? A gente tem várias campanhas rodando justamente para dar essa diversidade nos anúncios e para a gente poder atingir um maior público possível de interesse do cliente. Então, a gente acaba mesclando um pouquinho. E claro, que nem o Michel falou, funcionou muito bem o vídeo, cara, vamos botar mais energia aqui, vamos investir um pouco mais aqui, né? Daqui a pouco a gente tira a verba ali do estático e a gente aumenta um pouquinho a verba do vídeo, né? Exato. Então, isso daí vai... né, com a questão da estratégia também, né, com o planejamento. Então é bem importante a gente salientar isso e uma questão importantíssima, o controle, né, a análise. Então não é só feito o anúncio, converteu, vamos lá investir, não, a gente faz uma análise, hoje é feita uma análise, é feito um controle diário com essas publicações, com esse anúncio. Então não adianta tocar o anúncio lá e deixar rodar, cara... Tá aqui o Michael, né? Ele tem que, cara, todo dia lá olhar, ver se está performando bem, se não está. Otimizar as campanhas, né? Que é um fator bem importante para que o tráfego pago ele gere esse resultado. E o cliente, na ponta, ele está investindo. Então, cara, ele está investindo dinheiro, se não está entrando lá, que nem o Michael falou, tem que ter venda. A empresa tem que ter venda. Está investindo 100, ele tem que retornar um valor lá, senão ele vai entender que, cara, não é investimento. É um custo. Sim, né? E o quão importante é esses testes diferentes, né? Porque às vezes o cara pensa, cara, eu vou fazer vídeo. Aí faz um criativo de vídeo. E aí chega lá as métricas, depois de 2 semanas tá lá as métricas. Aí ele fica, será que isso é bom ou isso é ruim, velho? Com o que eu comparo isso aqui? Não tem um A e B de pensar, cara, um foi melhor que o outro. Não, ele tá sozinho ali. Tá, e será que ele foi bem? Será que pode ser melhor? Por isso que é importante testar os formatos, né? É isso aí. E é bem essa linha que eu trago antes da questão gestão de tráfego, né? Mais para essa linha pegada de growth, que eu gosto de bater um pouco mais. Depois a gente pode, numa outra oportunidade, a gente desenvolver isso. Ótimo. Né? Cara, é bem nessa pegada, cara. Experimentos, né, rápidos, né, e mensurando dados, cara. Porque se não tiver mensuração de dados, cara, dificilmente tu vai ter um resultado interessante. Esses pequenos testes servem justamente para isso. Quando a gente faz um comparativo no teste AB, então um exemplo, cara, não tem um porquê de fazer uma campanha muito longa e deixar rodando e esperar daqui a um mês eu saber que resultado deu, né? Então, cara, tu tá colocando... É uma coisa colocar água em balde furado. Tu entende? Tu não consegue ter um comparativo. E aí, esses pequenos testes servem para justamente isso. Cara, testou uma semana, não deu certo, beleza, cara. Vamos lá, vamos testar outra coisa e vamos colocar a próxima semana a rodar e vamos ver, vamos sentar lá e vamos ver quais foram os números da semana. Foi bom? Foi ruim? Foi bom. Olha só, acertamos isso aqui. Opa, estamos no caminho. Vamos fazer um segundo.
né? Então, às vezes eu subo um criativo que deu certo, pode ser um estático, pode ser um vídeo, né? Deu certo, vamos testar um segundo, daqui a pouco eu encontro um segundo vencedor, e eu tenho 2 criativos, e terceiro, e aí sim, aí entra uma outra questão que é bem importante, que a gente consegue daí alavancar o resultado. Daí as pessoas às vezes pensam assim, pô, mas hoje eu invisto X reais aqui, né? E tu vai ter X resultado. Mas, cara, se tu continuar sempre investindo o mesmo X reais, tu vai ter sempre os mesmos X resultados. Então, assim, às vezes os clientes chegam, mas eu queria ter um pouco mais de resultado, o que eu faço? Será que eu tenho que fazer uma arte, um vídeo diferente? Cara, às vezes não é isso. Às vezes a gente tem que colocar o quê? Mais investimento, né? Porque a gente já entendeu, a gente já sabe, exemplo, um custo para o cadastro, a gente já sabe, né, já tem mensurado isso, então por isso que eu volto a falar, a mensuração de dados é importante para a gente saber qual é o custo, exemplo, de uma campanha de cadastro, né? A pessoa está se cadastrando lá num formulário de cadastro e está caindo esse lead lá para ti. Então, quando a gente tem mensurado isso, a gente já entendeu, a gente opa, e agora, aqui para frente? Cara, hoje tu investe X reais, investe 2X, né? Que tu vai ter X resultado. Sim. Então, é bem importante isso para alavancar, né? E trazer mais resultado para o cliente. Sim, não, esse negócio de mensurar dados é essencial, porque imagina, vamos colocar uma situação hipotética aqui para ficar claro para a pessoa. Imagina que ela chegou num stand de tiro para acertar um alvo, tá? Porque o tráfego a gente pode dizer que um anúncio é um tiro no escuro. Sim. A gente está dizendo. Ela chegou, as luzes estão apagadas e ela dá um tiro. Pá. E aí? Ela acertou o alvo? Ela chegou perto do alvo? Ela tá num caminho certo? Cara, não sei, vou dar outro tiro. Pá. Tu tá atirando pro nada. E tu não sabe mensurar se tá perto de alcançar aquilo que tu deseja, que é o alvo. Por isso que é importante às vezes, cara, vamos buscar um pouquinho o alvo, deixa eu ver se tá perto ou não. Qual que é o objetivo? Né? Depois, cara, vamos tentar fazer o seguinte, eu vou dar 2 tiros agora, um de pistola e outro de metralhadora, vamos ver. E tu vai testando. Só que tu precisa definir o teu alvo e tu precisa, às vezes, acender a luz para enxergar aquilo. Porque tiro no escuro não vai dar resultado nenhum, cara. Nenhum. Nunca. E uma coisa bem importante, né? Pessoal, não adianta você fazer milhares de publicações, milhares de anúncios sem uma boa estratégia. Isso. Não adianta. Então, vou fazer uma publicação por dia, um anúncio por dia, porque eu vou ter mais alcance. Cara, esquece. É uma energia que tu está sendo feita que não vai te dar um resultado. Então, às vezes o cliente, eu quero postar todo dia, eu quero fazer. Isso vai dar resultado. Cara, não necessariamente vai dar resultado. Às vezes sim, então, às vezes não. Mas, cara, assim, a grande maioria não. Então, assim, não adianta fazer uma postagem por dia sem estratégia. É isso aí. Se a estratégia estiver bem montada e a estratégia com o planejamento definir que tem que ser uma por dia, ok. Senão, cara, é conteúdo aleatório jogado para a ferramenta. Sim. É conteúdo aleatório jogado para o Instagram, Facebook e não vai te gerar mais contatos, não vai te gerar um resultado. É energia gasta que tu podia estar colocando em outro lugar que realmente dê resultado. Né? Então, cara, porque o fulano de tal, a tal empresa, ela faz todo... Eu vejo que essa empresa, o meu concorrente, ele posta todo dia. Cara, tu não sabe a estratégia dele. Tu não sabe. Será que a mesma estratégia dele se aplica para a tua? Cara, talvez não. Então, para de olhar o concorrente, para de ficar olhando o concorrente. É importante? É importante a gente fazer uma análise, mas não é olhando o concorrente, fazendo o que eles fazem, que vai dar o mesmo resultado. Exato. Vai ser mais o mesmo, né? Isso. Vai ser mais um, né? Cara, tu não está sendo diferente do teu concorrente. Sim. É interessante tu acompanhar o concorrente para ver o que ele está fazendo. Sim. Cara, o que eu posso me diferenciar do meu concorrente? Isso, exatamente. Entendeu? É essa a palavra. O que ele não está fazendo que eu posso fazer, cara? Exatamente. Para de copiar o cliente, o concorrente, para com isso. Sim. E é uma coisa que às vezes me incomoda, até fiquei um pouquinho mais implicado. Cara, eles vêm, o concorrente tá fazendo isso aqui. Cara, se o Joãozinho se atira lá na pedra, tu não tem que se atirar lá da pedra, velho. Sim. Ponto. É. Então, a linha, e o Michel falou tudo. O que ele não faz, que eu poderia estar fazendo diferente, que vai trazer resultado. Cara, essa é a sacada. É isso aí. Se tu conseguir achar esse ponto, né? Tanto você como empresário, dono da empresa, você profissional de marketing dentro das empresas, se tu conseguir entender isso e fazer o que os outros não estão fazendo, cara, é a sacada do negócio. É isso aí. E uma coisa bem assim, que às vezes cai ali, eu gosto de conversar com o cliente e perguntar assim, cara, o que o teu produto se diferencia do teu concorrente? E a primeira resposta que vem, o meu atendimento. Atendimento. É o atendimento, cara. Toma. Cara, é o meu atendimento. Daí eu falo, tá, então, o que é bom teu atendimento? Bom, eu entrego meu produto
na hora certa, ou entrega, as pessoas atendem bem, deu, cara, tá aí o que mais? E às vezes não tem o que mais. Não tem o que mais. Não, entende? Então, assim, as pessoas não conseguem se diferenciar até mesmo no atendimento. Então, assim, é isso que a gente tem que trazer. Então, a gente tem que olhar para o nosso produto e ver assim, cara, o que eu posso fazer? Ou olhar para o teu atendimento, o que eu posso fazer a mais? Né? Às vezes, cara, uma simples pesquisa de NPS, tu vai saber entender quem é o teu cliente ideal. O que os teus clientes estão pensando no teu negócio? Cara, e ali tu vai tirar um insight, uma sacada que tu pode trazer lá para o teu atendimento, cara, e melhorar. Entende? Né? Outro dia eu estava vendo até um vídeo, tinha no YouTube, do Eduardo Teva, né? E aí onde ele mostrou uma técnica, acho que ele aplica, né, de atendimento, que umas lojas que as pessoas, cara, simplesmente chegava uma loja de varejo, né? E aí o que acontece? O cara chegou lá, como é que eu tenho teu atendimento? Meu atendimento aqui, a pessoa vem, eu me apresento, né? Deixo ela à vontade e eu fico assim, olha só, se eu precisar lá, tudo bem, Bruno, né? Eu tô aqui para te atender, né? Se tu precisar de alguma coisa, pode me chamar, levanta a mão que eu vou até você. Cara, eu vou estar aqui no ladinho e eu espero tu me sinalizar, me chamar. Cara, o cara disse que aumentou só isso na loja dele, ele aumentou cerca de 20% a 30% o faturamento dele. Uau. Então, são pequenas sacadinhas, né? Que às vezes o cara, a forma de abordagem já muda totalmente a questão do atendimento. Porque se eu vou numa loja, né, a gente vê algumas lojas aqui, né, que tem padrões de atendimento, aquela coisa que o vendedor te persegue, né? Persegue. Tu diz, eu tô só... Porque é normal as pessoas chegarem, às vezes, numa loja, tô dando só uma olhadinha, né? Pô, normalzaço. Ia ter aquele vendedor que tá atrás de ti. Pô, olha isso aqui, gostou? Olha isso aqui, gostou? Né? O que tu precisa? O que tu precisa? Vem aqui insistir, né? Cara, eu só quero observar. Entende? Então, são isso. Então, voltando um pouco ali, né? Então, às vezes, fazendo uma simples pesquisa de NPS ali, né? A gente consegue entender um pouquinho mais e melhorar esse atendimento. E aí sim tu torna um diferencial o teu atendimento, né? Então, perfeito, é isso aí. Michael Pivetta, para finalizar, a última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Por que a Elite Digital deveria ser a escolha da empresa que está assistindo no quesito tráfego pago? Quais são os diferenciais da Elite nesse setor? Olha, eu acho que principalmente, né, os profissionais que trabalham na Elite, então a gente fala Elite, mas a gente tem hoje uma equipe muito profissional em todas as áreas. Tu chega lá hoje com uma ideia de investimento, né? Você como cliente, você chega lá com uma ideia de investimento, nós vamos direcionar você para melhor estratégia, né? Então, acho que isso é o principal. Hoje, para escolher Elite, se tu escolher Elite hoje, sabe que não vai ser lá um profissional desqualificado, não. Vai ter profissionais qualificados que vão te dar o melhor direcionamento, o melhor acompanhamento para que o tráfego pago que você for fazer para sua empresa, ele vai te dar o melhor resultado. Sim. Então, eu acho que a questão dos profissionais, né? A Elite hoje é uma empresa que está há mais de 15 anos aí no mercado e trabalha muito com o resultado. Isso está na nossa essência, tá? É importante salientar isso. Então, a gente só vai manter os clientes se o cliente tiver o resultado. E para ter resultado, tu precisa, né, ter profissionais que entendam isso também. Acho que esse é o principal ponto, na minha opinião, hoje. Sim, né? Perfeito. O Pivetta, né, falou tudo, né? Acho que só complementando, é bem isso aí, acho que é bem essa linha. Acho que a Elite sim tem profissionais dedicados que vão olhar, né, com carinho pro teu negócio, e a gente com certeza vai sempre estar de resultado, né? A gente tá ali pensando, eu principalmente pensando queimando a cabeça, cara, o que eu faço 24 horas por dia para pensar assim, cara, eu tenho muito disso de quero trazer, melhorar cada vez mais o resultado, porque eu sei que se eu trazer resultado, o cliente vai ficar satisfeito e com certeza vai confiar no nosso trabalho, né? Sim. E, cara, só afirmando o que o Pedro falou, a Elite sim tem profissionais hoje olhando pro negócio do cliente, entende? Sim, não, e pegando nessa tecla do profissionais, é muito interessante isso, que tu falou das 24 horas por dia. Pode ser que a gente nem esteja no horário comercial, mas a gente tá mexendo aqui no celular, alguma coisa, putz, vem um insight. Cara, isso aqui para tal cliente vai ser top. E a gente envia, envia no Instagram, no WhatsApp, olha, cara, às vezes a gente só envia e a pessoa que recebe, ela já sabe para quem é. Já, exatamente. Porque dela já pegou, cara, isso aqui funciona, já entendi a sacada. E, cara, isso é sensacional, porque tu tá, querendo ou não, às vezes a gente tá ali nas redes sociais aqui movimentando o celular e, cara, a gente vê algo que é para aquele cliente. Exato. Se a gente aplicar, e às vezes segmentos diferentes, tá? Se aplicar
para esse outro segmento, essa mesma metodologia pode funcionar muito bem. Pode funcionar. E depois vem a questão dos testes. Dos testes, tá? É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, Michael, Pivetta. Foi um prazer conversar sobre isso. Ainda tem muitos assuntos sobre tráfego pago que a gente tem que entrar, sobre planejamento, sobre estratégia, mas isso vai ficar para outros episódios do EliteCast, né? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve aqui no canal da Elite. A gente tem vários podcasts que com certeza agregarão valor para sua empresa. Se você tem interesse em conversar com um dos especialistas da Elite Digital, todas as informações de contato estão aí na descrição, tá? Vejo vocês no próximo episódio do EliteCast e até mais.